Bom, eu vou falar sobre a Lei dos Três Estados de Comte, né? Que, com base nas ideias positivistas, o Comte criou e fundamentou as três leis dos estados, né? E ele afirmava que as sociedades passariam por três estados de pensamento, sendo eles o teológico, o metafísico e o positivo. O estado teológico, ele basicamente, os fenômenos sociais são explicados através de ações divinas, né? O estado teológico, ele se subdivide em três fases, sendo o animismo, né? Que basicamente ele dá a seres naturais, né, as mesmas características humanas, né? Ele também é chamado de feticismo e ele se caracteriza por dar a objetos concretos da natureza vida e vontade própria, semelhantes à dos seres humanos. Temos também o politeísmo, né, que é a vontade dos deuses possui controle absoluto sobre todas as coisas. Então, são vários deuses em si. É a vontade de vários deuses que determinam o acontecimento de todas as coisas no mundo, né? E o monoteísmo, ele é o contrário do politeísmo, né? Já como o nome diz, que no caso é a vontade de apenas um Deus único que determina e controla todos os acontecimentos. O estado positivo, ele é um estado científico, onde as explicações e pensamentos são elaborados com base na razão. Nesse estado, os acontecimentos dependem somente da ação racional e evolução mental da racionalidade humana, né? O espírito humano, ele renuncia à busca das causas primárias e dos fins últimos, subordinando os fenômenos às leis naturais experimentalmente demonstradas. As causas absolutas, no caso os porquês e os fins, por serem inacessíveis ao exame científico, são substituídas pelo estudo e descobertas das leis naturais que explicam como os fenômenos ocorrem. No estágio positivo, procura-se descobrir as leis segundo as quais os fenômenos se encadeiam uns aos outros. E o estado metafísico, ele é basicamente um meio termo, né? Que os acontecimentos eles são explicados a partir de abstrações teóricas, né? Do que seriam abstrações teóricas? Os fenômenos eles são explicados por meio de forças ocultas e ou entidades abstratas, né? As abstrações personificadas substituem as vontades sobrenaturais, né? Que é o estado metafísico, é o intermediário entre o pensamento teológico e o pensamento positivista. Aí o enunciado da lei dos três estados como é que fala? Conforme aparece na 4ª edição brasileira da Igreja Positivista do Brasil, de 1935, na página 479, diz: cada entendimento oferece uma única sucessão dos três estados, fictício, abstrato e positivo, em relação às nossas concepções quaisquer, mas com uma velocidade proporcional à generalidade dos fenômenos correspondentes. De maneira complementar, há leis dos três estados, há a lei do classamento, a lei do classamento das ciências. E de acordo com essa lei, a complementar, né, as ciências são as seguintes: matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia, moral ou psicologia positiva, né? Agora, explicando, né, as leis, né, conjugando duas leis da lei dos três estados e a classificação das ciências, o resultado é o seguinte: toda concepção humana, ou sendo abstrata ou não, passa por três fases sucessivas: teológica, metafísica e positiva. A fase teológica, por sua vez, subdivide-se em fetichista, astrolátrica e politeísta. E também tem a monoteísta também. Essas fases correspondem às formas de explicar os fenômenos tratados em cada concepção. Na fase teológica, os fenômenos são explicados a partir de vontades supra-humanas e sobrenaturais, que manipulam a vontade à realidade. Na fase metafísica, os fenômenos são explicados com recurso a abstrações teóricas, que assumem vontades personificadas. E na fase positiva, por fim, os fenômenos são explicados por meio das leis naturais, que estabelecem relações de sucessão e semelhança. Além disso, a teologia e a metafísica são absolutas em termos filosóficos e buscam as causas primeiras e finais, de onde viemos, para onde vamos, etc. Ao passo que a positividade é relativista e humanista, deixando de lado os porquês absolutos.
É importante notar que a positividade não é a mesma coisa que a simples ciência ou cientificismo. Cientificismo, perdão. A positividade considera a totalidade da natureza humana, que é tripla, sentimentos, inteligência e atividade, e procura aplicar em sua integralidade o espírito positivo. A velocidade com que as concepções humanas passam por essa fase de acordo com dois critérios: generalidade decrescente e complexidade crescente. Em outras palavras, quanto mais geral for o fenômeno em questão, mais rapidamente ele tornar-se positivo. Quanto mais complexo, ou seja, quanto maior a quantidade de variáveis intervenientes, mais demorada será essa passagem. A lei da classificação das ciências corresponde, portanto, à sucessão histórica e teórica dos tipos de fenômenos que passaram pelas três fases: a teológica, metafísica e positiva. Esses tipos de fenômenos são agrupados nas 7 ciências fundamentais, necessariamente de caráter abstrato, indicadas acima: matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia e moral, ou psicologia positiva.